Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Bem-vindos de volta ao Trilha do Pixel. Estou aqui com o El, meu nome é Rafael, e também temos o Flávio que não está aqui. Nós somos os seus 3 estudantes de publicidade favoritos. E hoje, o El, nós vamos falar de quê? A gente vai falar de Labubu, né? Sempre bom. Eu falei o nome certo do negócio, é Labubu. Os Labubus Isso. e afins. Vamos falar hoje de colecionáveis e onde a publicidade entra nessa conversa toda. Me diga você, El, você tem um Labubu? Não. E nem teria. Eu sei que faz parte muito da cultura da época, né? Tudo isso que é relacionado a colecionável tá muito voltado à tendência daquele momento, daquela época. Então, se antigamente a gente colecionava aqueles cards que vinham dentro dos salgadinhos, hoje em dia as pessoas estão colecionando bonequinhos bizarros, né? Como esse mesmo. Ou até demoníacos, segundo alguns, né? É. Mas assim, eu gostei que você trouxe os Tazos, por exemplo, porque mostra como isso tudo é muito cíclico, né? A gente tem hoje os Labubus, a gente tem os Funko Pops há pouco tempo atrás, que eram febre e já deu uma caída, os Labubus entraram nessa lacuna causada pelos Labubus. A gente tem o Morango do Amor, que tem gente passando mal por causa disso. Então, estamos vivendo hoje numa época muito ansiosa, uma época que a galera tá em choque com tudo isso. É engraçado ver por essa perspectiva, né, amigo? Porque até alguns poucos anos atrás, a gente estava do outro lado. A gente fazia parte das grandes massas que achava um máximo super interessante, ou até mesmo detestava, né? Mas não via sobre esse prisma de como as coisas são, né? Uhum. A gente é meio que condicionado a gostar dessas coisas porque as outras pessoas gostam, ou pelo menos fingem que gostam, né? E fica nessa coisa viciante de eu preciso ter, e é justamente isso que a gente vai falar nesse episódio, gente, sobre a necessidade de ter uma coisa que você não precisa de fato ter. E isso é uma das coisas que a gente estuda aqui, né? Que é o famoso FOMO, um conceito hoje muito bem estudado, já bem definido, que é o Fear of Missing Out, também conhecido como medo de ficar de fora. É o que pauta hoje toda essa questão de colecionáveis, é uma coisa que hoje está nos Labubus, mas já existia há muito tempo. Inclusive no Japão é uma cultura muito forte com Yu-Gi-Oh! E Pokémon, né? Yu-Gi-Oh! Eu sei que a senhora era bastante fã. Eu era muito fã mesmo. Olha, pra você ter uma noção, eu já tive colecionáveis de tudo um pouco. Eu já tive daquelas bolinhas de gude que lá em Pernambuco a gente chamava de chimbra, né? Eu colecionava Importante. aquilo. Você já sabia que era chimbra o nome? Não, conheço. Nunca joguei, chimbra. mas... Pronto, gente, eu tinha 1 milhão de chimbras, tá? Eu tinha um pote de vidro deste tamanho assim, repleto de todas as cores, né? E a gente ficava trocando com os meninos e tudo mais, outras crianças. E isso é uma forma de colecionar. Por mais bobo que seja, pode ser até pedra, gente, é colecionável. E na época dos Tazos, se eu tive o Tazo mesmo ou alguma coisa parecida com o Tazo, eu não lembro direito, mas uma coisa que eu lembro muito foi isso que você disse. As cartinhas de Yu-Gi-Oh! Cartinhas de tudo colecionável, que dá pra jogar, os que não dá pra jogar, apenas de personagem, de filme, de série, de novela. Eu tinha muita cartinha de novela, eu colecionava muito. Uma coisa assim que eu lembro... De novela, daquelas novelas do SBT que passava como é o nome? Os Mutantes. Dos Mutantes não, isso é na Record, né? Eu não conheço, não fui Gente, noveleiro. como é o negócio RBD. Rebeldes, Isso. Nossa. Sim, Gente, tinha. tudo que era de cartinha Verdade. eu tinha. E acho que esse é um ponto muito interessante que você trouxe falando da infância, porque eu queria que a gente entrasse um pouco mais nesse tema e entendesse melhor como funciona esse apelo todo dos colecionáveis, né? Porque no momento que você falou que até pedra se coleciona, o grande segredo disso tudo era o senso de comunidade, né? Que é uma das coisas que hoje pauta muito o estudo do FOMO, que é o senso de pertencimento. Hoje fala-se muito do Labubu, que eu acho que aqui no Brasil nem chegou a penetrar tanto nessa questão de todo mundo ter. Foi mais viral na internet viral na internet ou entre maiores colecionadores.
Mas para o nosso tema hoje, eu acho que dá para trazer bem o morango do amor. Faz todo sentido, né? O morango do amor se tornou um item de desejo que causa ansiedade, se tornou muito caro pelo conceito de oferta e procura. Embora seja uma coisa, assim, barata. Em teoria era para ser barato, né? Morango, brigadeiro e a calda se tornou caro por toda essa procura. E é o medo de todo mundo estar falando disso e eu sou o único bocó que não provou. E isso é muito estudado, né? Isso causa aquele sentimento de ansiedade, de que, meu Deus, tá todo mundo falando disso. Pra todo lugar que eu olho no Instagram, estão falando disso. No Twitter, estão falando disso. Meu Deus, eu vou ficar sem morango. E agora? Eu sou o que da minha vida? Então, claro, é apenas só um exemplo. Mas tudo isso pauta essa questão do colecionismo e a questão da moda, né? Do viral. Isso que ele simulou agora, que vocês viram, isso é o FOMO. Esse desespero. Né? Eu preciso ter. E às vezes isso tá tão intrínseco que você nem precisa falar nada. Só o fato de você rolar a tela do TikTok e do Twitter mesmo, que quase que não tem fim, né? Se a gente não tivesse trabalho, precisar ir no banheiro, precisar comer e tomar um banho, a gente passar o resto da vida só rodando a tela. Então, mesmo caladinho, rodando a tela lá, aquele feed interminável, você está passando por um momento de FOMO, né? Desse medo de estar por fora das coisas. E é por isso que se tornou algo não apenas viral, mas algo que está enrolando até as pessoas. Porque eu conheço gente que já... eu não vou entrar em muitos detalhes... que caiu no golpe do morango do amor, tá? Perdeu R$20, tá? Beijo, te amo. Você sabe que você tá assistindo, que eu tô falando com você. Exposição total. Exposição, né? Não vou falar o nome dele. Sem nomes. Pra não passar vergonha. Mas, ó, isso que você trouxe é importante, assim, não sobre golpes, tá? Por favor, ninguém vai fazer golpe, não. Mas aí, eu acho que isso entra um pouco na questão da publicidade e do papel dela em toda essa conversa sobre as modas e o que é que tá em alta. Porque não exatamente sobre vender em si, mas sobre participar. Se você trabalha hoje numa grande marca e os labubus estão em alta, você pode, por exemplo, colocar um labubu com a roupinha da sua marca, com o item da sua marca. Ou o morango do amor se tornou uma oportunidade. Você, um pequeno empresário, disse, agora eu vou vender morango do amor para entrar nessa e ganhar um dinheiro, porque agora todo mundo quer, então com certeza eu vou vender. E aí nessa, normaliza-se preço, etc. Você pesquisa, vou fazer um diferencial aqui, ali. A gente já viu o quê? Morango do amor com casca de maracujá, agora. Ou custando R$2.000, tá? Nossa, Tu viu? Nem fale, cara. Eu vi. Eu ia dizer que ninguém assim, é maluco, mas tem quem compre, não tem? Assim, eu fiquei sem palavras. Da mesma forma que ele tá sem palavras agora, eu também fiquei muito, sem saber o que dizer. Eu tinha até esquecido, foi importante você trazer. Era uma caixa vermelha, que eu não vou falar o nome do produtor dessa caixa. No Ed, não vamos fazer propaganda pra você. Que tinha o quê? Era 4 ou 6 morangos do amor, tudo bem, que eram belíssimos. Personalizados, né? Manual, um trabalho artístico. Mas assim, assim, era uma caixa com 4 ou 6 morangos que custavam R$2.000, né? E aí a gente abre conversa pra memes, o morango do ódio. A gente tem até um salve para o nosso professor Daniel, que disse que não gosta dessas coisas e tem JOMO, Joy of Missing Out. Eu adorei. Por ele, a felicidade... Peraí. Voltei. Não corta não, Márcio. Vai cortar sim. Pode ir, vai. A gente corta na nossa edição, que o senhor passou por pensamentos. Aí um mês que eu tô doente, gente. Fala, sim. Amigo. Um salve pro nosso professor Daniel, que tem JOMO, o Joy of Missing Out. Por ele, a felicidade dele é não participar dessas coisas. Quanto mais longe ele tiver dessas modinhas e desse povo todo, desse rebuliço todo, melhor. Eu entendo o lado dele, que é um lado que
é muito cansativo, sabe? Que é o nosso lado também, amigo, porque estamos na mesma profissão, tanto nós, estudantes, quanto os nossos professores. Nós somos publicitários e a gente tem que ver os dois lados, o lado do consumidor e o lado do mercado. E isso acaba se tornando muito cansativo, sabe? E quando é uma trend atrás da outra, uma coisa assim bizarra atrás de outra coisa tenebrosa, aí a gente fica muito exausto, muito exausto. A gente tem que entender o porquê daquilo, a gente tem que destrinchar aquilo, ver os prós, ver os contras, para transformar aquilo em dinheiro para os nossos clientes e, claro, para a gente também, não é? Importantíssimo. E sobre essa questão de participar e da oportunidade do publicitário, a gente tem que falar aqui da linha tênue que separa essas oportunidades entre o hype e o micropublicitário, né? Que a gente sabe que tem muita marca hoje que passa uma vergonhinha porque quer participar de uma trend, mas às vezes não cabe, se torna repetitivo, chegou atrasado. Uma clínica odontológica, por exemplo. Não, gente, eu não duvido nada que uma clínica de dente, né? Que a propósito eu preciso ir na minha dentista, faz um mês que eu não vou. Vá tentar fazer algum tipo de analogia ao morango do amor. É possível, né? É possível, por exemplo, vai comer muito morango do amor, e depois vai ficar com aqui. açúcar preso, vem aqui na nossa clínica. Assim, entre aspas, meio que faz um pouco de sentido, né? Nesse faz. Ó, por exemplo, um Labubu para ir no dentista. Eles têm os dentões, você pode levar ir no dentista para tratar o seu sorriso, igual o seu Labubu. O Labubu não pegou muito, mas... e nesse exemplo fica um pouquinho meio, né? Fica forçadinho, não fica? Fica. Assim, depende muito de como você vai aplicar isso, né? Na campanha. Tem, assim, 1 milhão de possibilidades, né? Quando a gente fala de publicidade, a gente fala de fazer 1 milhão de coisas, render, sabe? Coisas inusitadas. Mas é sobre o timing, né? Porque um exemplo que eu queria trazer sobre essa questão da oportunidade e do hype. Wandinha voltou agora com a nova temporada. E eu soube que tá ruim, que tá péssima, que ninguém aguenta mais, tá? Aquele mesmo estilo de série, né? Assim, tem muita coisa, amigo. Muitíssimas coisas que faz muito sentido naquele momento, que foi o que você falou agora de timing, né? O mercado tá pronto para aquilo, porque é uma coisa naquele momento muito disruptiva, muito interessante. Mas 2 anos depois, a mesmíssima coisa, o mesmíssimo tom estar de volta, será que vai abraçar o consumidor da mesma forma que abraçou 2 anos atrás? Então, eu acho que sobre a série, eu vou até comentários aqui, porque senão a gente vai para outro mundo. Mas o que eu queria trazer é sobre as grandes marcas e o novo garoto propaganda delas, o Mãozinha. Você já viu? É verdade. Como fez muito sucesso, né? Aquele personagem que não tem cara, não tem rosto, mas é uma mão em si. Há 2 anos atrás, né? Olha o erro. Ele voltou com muita força, né? Nessa nova temporada. Hoje em dia... Voltou, mas... recentemente tem recebido críticas e eu acho muito pertinente que a gente converse sobre isso. Eu não ouvi falar isso. Como assim, críticas? Críticas no sentido de que se tornou saturado, porque a gente hoje tem 3 grandes marcas que tem o Mãozinha como um garoto propaganda. A gente tem Sério? A gente tem um banco, não lembro agora qual deles, mas assim... banco brasileiro? Sim, banco. Nós temos 3 marcas brasileiras ou internacionais que atuam aqui, que pegou o Mãozinha como garoto propaganda? Sim, o Mãozinha para fazer propaganda. A gente tem... uma lanchonete muito grande, que é o famoso BK, creio eu. A gente tem uma operadora, que eu creio que é a Claro. Mas, enfim, são 3 ramos muito diferentes e o Mãozinha tá aparecendo em todos eles. Então, assim, é um licenciamento muito caro, claro, para aparecer nessas marcas, né? Olha, eu vou defender o BK porque faz todo sentido, né? Boa parte do público deles é um público infanto-juvenil. De certo modo, né? Então, faz sentido. Novos públicos que consomem muito séries da Netflix, que, claro, tá quase sempre no BK, num shopping comendo um hambúrguerzinho lá. Faz sentido, é o match perfeito. Mas um banco... Então, o banco se torna, assim, o famoso micropublicitário que eu queria falar. Eu acho que hoje entender muito bem sobre a sua marca é tão importante quanto qualquer investimento de hype que você possa fazer. Às vezes, um bom tom
é muito mais importante do que ter um personagem do momento falando sobre a sua marca. Porque é sobre credibilidade, às vezes. Então, dinheiro que poderia muito bem ser investido de forma mais inteligente está sendo jogado em um hypezinho que necessita de um timing muito limitado, né? Mas será que esse banco, ele não quer cativar o público mais jovem, aquele público que está começando agora a sua vida adulta, que está abrindo contas em bancos, sabe, abrindo sua poupança, sua conta corrente? Será que o intuito não é esse, o público mais jovem? Talvez seja. É um bom ponto nessa discussão toda. Ah! Aí, ó, a gente tem o Cheetos fazendo a propaganda com mãozinha. Que tá na mesma vibe do BK, faz sentido, né? Sim. É público mais jovem. E a gente tem, inclusive, o IP. O IP, eu acho que é um ótimo exemplo. Muito obrigado, Márcio. É um ótimo exemplo do fora de tom. Amigo, mas então, o que é que... Eu sei que o seu caminho agora... Qual foi o seu caminho, né? A sua percepção. Mas... O que é que pega esses objetos, essas garrafas? Não são as mãos? Faz sentido, não faz? A usabilidade, eu vou pegar uma embalagem da IP, essa água sanitária aqui para limpar, eu limpo com as minhas mãos. O Cheetos, acho criativo, pela Ficou oportunidade ótimo. de colocar o mãozinha Ótimo. de Cheetos com os dedos sujos. Mas eu acho que a IP colocar isso... Público jovem, é uma série infantil sim. e tal. Não, ok. Tá conversando com qual público-alvo exatamente? Porque a maior parte do público que utiliza produtos IP é um público assim, né? Que precisa arrumar a sua casa, né? Como eu, né? Estou lá um pouquinho mais preocupado com isso do que o público que consome muitas séries da Netflix. É a questão da idade, faz todo sentido, não faz? Quando a gente vai trabalhar uma campanha publicitária. Faz. E o que eu queria trazer é sobre o hype e sobre o valor de licenciamento. Eu já citei antes, né? É um licenciamento muito caro. Pra IP tá pegando e fazendo uma campanha. Jogar numa campanha que, assim, eu creio que não tá conversando com o público-alvo dela, né? Um dinheiro que você tá jogando num licenciamento desse, você pode colocar, por exemplo, é porque os valores devem ser complexos. Exorbitantes, assim, na casa dos milhões. Os valores são grandes. A Netflix hoje é uma grande marca, então você tem uma marca como a Wandinha, que tá em alta hoje. Imagino que seja bem caro. Então, por exemplo, por que não colocar esse dinheiro numa propaganda de novela das 9, que é a família assistindo, ou, por exemplo, até um licenciamento mais caro, mas que eu acho que seria muito mais incisivo, que é sobre merchandising, que a gente já falou aqui, inclusive, e eu acho que tem muito mais a ver com o público brasileiro, as pessoas que limpam a casa, as pessoas que assistem isso, eu acho que é um público-alvo muito mais condizente do que uma pessoa jovem e tal que vai assistir Wandinha. Justo, porque, gente, esse feijão com arroz que ele falou de aparecer nas novelas é uma coisa muito funcional, é uma coisa que tá, assim, todo mês acontecendo nas novelas da Globo, sabe? Coca-Cola, que tá na mesa do brasileiro, né? Todo final de semana. E produtos de limpeza também acontece. Não apenas a IP, mas o Comfort, o Omo. Vamos sim falar de marcas. É sempre bom pra gente entender do que a gente tá falando, de como elas estão presentes no nosso dia a dia. Sim, sim. Né? Eu entendo que há um caminho que a IP, nesse caso aqui, escolheu, que é o caminho do hype. É o caminho de certo modo, atirar para todos os lados. Todas as faixas etárias para esperar que faça sentido esse investimento todo. Mas, realmente, a usabilidade, a mão que utiliza, os produtos de limpeza, é divertido, é engraçado, mas... Mas eu acho que, por exemplo, nesse pôster foi mal utilizado, porque estava falando sobre o terror da sujeira, mas não estava falando sobre a usabilidade do mãozinha, entendeu? Então, talvez até o uso do personagem tenha sido mal direcionado. Focaram muito no terror e esqueceram da primeira coisa que você pensou, que é a mãozinha que utiliza as coisas. Mas tudo isso, eu não estou dizendo que não faz sentido para a IP, porque você estar inserido no hype é tentar fazer a sua marca estar inserida no cotidiano e no interesse de todo mundo, entendeu? Isso faz sentido.
E é o que faz muitas marcas fazerem collabs entre si. Querendo ou não, esse tipo de licenciamento não deixa de ser uma collab, que é você colocar sua marca atrelada a outra. Pode ser uma outra marca, ou nesse caso, a um produto da Netflix, que está em alta. O mundo do entretenimento hoje tem uma atração muito grande. Então, é muito importante entender esses collabs, mas eu acho que nem todos vão ter uma atração legal e vão fazer sentido. Aí acaba caindo nas críticas que eu contei. Algumas do Mãozinha funcionaram, e outras, a maioria, como foi a IP, por exemplo, receberam uma recepção mista, do tipo, nossa, isso ficou forçado, nossa, isso não fez sentido. E não dá resultado positivo, né? Porque até as coisas que são negativas, entre aspas, elas precisam dar algum tipo de resultado. Tudo precisa ser convertido em dinheiro, gente, no final das contas. Isso não é brincadeira, isso é verdade. E realmente, eu acho que foi dinheiro realmente muito mal utilizado, de certo modo, né? De certo modo. Vai que eles tenham outra perspectiva, né? Aí é com eles. E para que a gente pegue duas marcas, faça essa collab, como, por exemplo, o Cheetos fez essa collab com a Netflix, para ver se alcança, sei lá, 10% do sucesso do Morango do Amor, por exemplo. Eu acho que, assim, esse tipo de campanha hoje, ela não é tão pretensiosa no sentido de angariar novos clientes. Agora nós vamos conseguir mais pessoas porque elas gostam do Mãozinha e vão comer Cheetos. Hoje é mais sobre ter o pertencimento do hype. E aí, por exemplo, eu tô vendo o Mãozinha junto com o Cheetos, já são duas marcas que eu gosto, são dois produtos que eu gosto, que estão juntos. Isso acaba causando um efeito psicológico muito atrativo. Não é sobre você trazer novos. Que está relacionado ao FOMO também. Tudo isso relacionado ao FOMO. Tudo isso relacionado ao pertencimento. Não é que vai trazer novos. Mas se eu já gosto de Cheetos, porém não compro com tanta frequência, e vejo que tá lá uma propaganda com Mãozinha, aquela fitinha com ação promocional, que seja... Às vezes uma pessoa que nem ia levar, pode levar. Aumenta um pouco as vendas, aumenta um pouco a atração. Você tem um comentário divertido nas redes. Olha, gente, o Mãozinha tá com a mão suja de Cheetos. As pessoas estão conversando sobre isso. Sua marca ganha evidência. Isso funciona. Mas ninguém vai chegar, ver um IP com o Mãozinha ali e dizer, eita, nossa, Mãozinha tá com a IP, que legal. Não é o tipo de produto que tem isso. IP é um produto utilitário. É uma coisa de feira. Cheetos não é uma coisa de feira. Para alguns sim, mas digo, não é um bem necessário. É um luxo, uma coisa que uma pessoa gosta, etc. Aí esse tipo de venda pode ser bem afetada por esse tipo de collab. Mas um produto utilitário, eu acho que não funciona. Isso mesmo. Ninguém me entende aqui em Chique Chique Bahia. Isso mesmo, isso aí foi um meme, né? Desde que as inteligências artificiais começaram a produzir muito conteúdo bem feito, né? Aqueles vídeos que o Gemini estava criando mesmo. Aí isso acabou se tornando meme. A oportunidade da Netflix de estar dentro de toda essa conversa. Dessa vez a Netflix que fez a ação e... Como Chique Chique Bahia se tornou o principal, isso provavelmente é lá em Chique Chique. Existe, né? Eu fiquei chocado esses dias que eu tava vendo esse meme. Chique. Eu pensava que era só, tipo, piada, brincadeira do meme, sabe? Pra quem não sabe, gente, é um meme que um vídeo de uma inteligência artificial criou de uma menina gótica na casa dos pais, né? Num sertão nordestino. Aqui ninguém me entende. Em Chique Chique Bahia. Aí foi divertido, foi engraçado. Teve seu hype durante algumas semanas. Aí depois, né, decaiu. Mas, então, por que isso funciona? Porque viraliza. Alguém tirou uma foto, postou, e isso viraliza, e a galera fala da Wandinha, isso foi criativo, faz total sentido. E faz com que as pessoas lembrem que Wandinha tá estreando essa semana. Sim, se tá aparecendo é porque, parte 1 já disponível, parte 2, 3 de setembro, já tem data. Então tudo isso é importante, a informação tá ali, toda a parte viral, comentários, etc. Isso é muito inteligente. A parte mais importante é essa, gente, fazer o público, o seu consumidor lembrar que você existe. Mais até do que o meme em si.
Vamos fazer com que lembre que essa semana tá estreando Wandinha, porque muitas pessoas, principalmente quem trabalha, né? Gente que não é desocupada, né? Às vezes esquece. Eu só lembrei hoje, entendeu? Hoje não, ontem, anteontem, não sei, mas enfim. É isso, amigo. FOMO tá em toda parte. O FOMO tá em toda parte. E é o FOMO que faz a gente ganhar dinheiro. Porque quando um produto precisa estar... você precisa comprar aquele produto. Eu preciso de um morango de amor. Eu preciso disso. Eu preciso daquilo. Mais até do que as minhas necessidades reais. Então, eu já estou experienciando um pouquinho, por menor que seja, um pouquinho de FOMO. FOMO é um estudo sociológico, né? E mesmo que as pessoas neguem, sempre tem alguma coisa que vai causar aquele sentimento de, poxa, eu queria... eu realmente quero e tal. Não com tudo, mas sempre tem uma área de interesse que vai pegar. E aí tem muitas marcas que são especialistas nisso e até dependem disso. Para continuar sempre vendendo bem, vendendo muito. Aí pautadas em colecionáveis. Aí, por exemplo, o McDonald's hoje tá bastante dentro dessa cultura do colecionável já, porque eles começaram a lançar brindes maiores para entrar nesse mundo do colecionismo. A gente teve a febre dos carrinhos da Fórmula 1, que esgotaram muito rápido. A gente teve gente indo lá para comprar de monte para revender. Foi um problema. E dos carrinhos, eu lembro que não foi tipo de uma vez só, foi tipo... é coisa de lançar coleções com muita frequência e as pessoas sempre zerar prateleiras, sim, né? Até hoje, esses carrinhos de Fórmula 1 é uma coisa absurda de vendas. Não, só lançou uma vez, não teve reposição de estoque. Então não, amigo, peraí. Não teve. Gente, desde a minha infância eu vejo os carrinhos de Fórmula 1 sendo vendidos. Não, mas é o do filme. Gente, agora. Sim. Mas sempre vendeu carrinho de Fórmula 1, não já vendeu? Não, sim. Eu digo dessa nova ação específica, sim. Do McDonald's. Pensei que você estava fazendo uma outra coisa. Não, eu tô falando do McDonald's. Tá vendo? Olha, eu não sei de tudo não, viu? Ele fala as coisas aqui, eu tenho que estar amarrando com o que eu lembro, com o que eu sei, né? E principalmente com o que eu não sei. Mas que massa, foi. E assim, foi uma das coisas que me fez aprofundar um pouco mais nesse estudo do FOMO para poder trazer aqui, que é essa questão do colecionismo e pertencimento, porque... Sabe quem coleciona esses carrinhos de Fórmula 1? Quem? Flávio, que graças a Deus não está aqui, né? Pô, ele teria uma... Ele teria uma boa parte. Vamos chamar ele como visita, como convidado para falar de carrinho de Fórmula 1? Ele não é mais um integrante, ele vai ser um convidado agora. Eita, tem isso também, né? Mas eu lembrei dele. Gente, foi ele que me disse que ele colecionava isso e que antigamente esses carrinhos tinham muito mais detalhes do que hoje em dia, detalhes assim, físicos. Hot Wheels é uma marca que depende de colecionáveis. Mesmo, é da Hot Wheels. Hot Wheels que você estava falando. Entendeu? Então, e você disse que foi o quê? Foi o Mac que fez... Então, o Mac que fez os carrinhos e aí vendeu tudo porque as pessoas compraram para revender e virou uma grande procura e etc. No Mercado Livre, olha aí, gente, como as coisas são, né? Então, mas é isso. Eu queria trazer essa questão do FOMO. Queria dizer que compraria sim um Labubu, porém ainda não tô doido de pagar o preço que os Labubus estão É muito absurdo assim? O preço dele é quanto mais ou menos? Hoje um Labubu na Dropper, que é o maior site de revenda de colecionáveis. Do original, porque o querido só usou coisa original, né? Sim. Ele tá entre 300 e 400. Eu pensei que era uma coisa mais cara. Que bom que é só 300. Não, mas assim... Não, pra colecionador, em 300 conto não é nada, não. Não, tem quem compre, tá sendo vendido. Digo, não pra mim hoje, que não é uma prioridade. Sim. Mas, por exemplo, o Dropper, que é um site confiável, tá por esse valor. E aí, também tem a oportunidade de mercado que tem os similares, etc. Hoje você que é o que eu compro. Você vai em qualquer lojinha de bugigangas, etc. A gente vai encontrar lá Labubus lá também. De 20 conto, olha só, né? Na Shopee. Por aí e tal. Mas assim, já é uma mudança do produto original. Porque o segredo do Labubu é que ele vem em caixinhas. Como se fosse um Funko Pop. Olha, vamos fazer um episódio em breve falando sobre Funko Pop. Que eu sempre quis ter vários, mas eu nunca tive dinheiro pra comprar, porque o bicho era caro, né? Ainda hoje é. Aí eu ganhei um aquele negócio do final de ano, Amigo Oculto. Gente, foi muito engraçado, foi muito divertido. Depois eu conto essa história toda, mas então... Funko Pop que é pautado sempre em collabs, né? É o que move o Funko Pop. Você não quer comprar um Funko Pop comum, você quer comprar um Funko Pop do Spider-Man novo, você quer do personagem de anime que você gosta, de um...
atleta que você gosta. Então Olha aí. sempre é essa questão do collab. Tem até de atleta, eu sou Tem, nossa, rapaz, que chique, LeBron né? James, o Nossa. jogador de basquete, de futebol. Vivem baseado em hype, em collabs e em FOMO, né? Quem não quer ter então. vários do seu time, né? Tem do time todo ou só de um ou outro? Não, dos craques, Né? né? Mas e aí que tá? Será que vai lançar um Funko Pop do amor? Com morangão? Isso mesmo, eu ia perguntar agora. Será que não já tem, não, o Funko Pop lá do... Como é o nome lá, Bubu? Do Labubu? Acho que não vai Pop ter. Mart. Pop Mart. Eles são inimigos, eu acho. Ah, é? É. Já alcançou essa batalha, foi porque o Funko Pop tá Não, anos Funko luz do Pop Labubu. é porque o Funko Pop agora só tem quem sabe do negócio, né? Saiu o hype já. Pronto, gente, nossa, que papo massa, hein? Eu gostei. Eu não vou cortar nada não, hein? Gostei. Vai cortar A tosse. parte que eu tô morrendo, tossindo. Engasgou com Entendeu? o comentário do Jomo. Foi do Jomo. Gostei. Jomo. Beijos, meu professor Dani, maravilhoso. Muito obrigado, pessoal, por mais um episódio. Voltando agora, uma felicidade inenarrável de estar aqui de novo. E, né, isso aí mesmo, né? Gente... E é isso, sucesso. Mais uma temporada chegando. Vamos falar de diversos assuntos, sempre permeando o nosso mundo da publicidade. Felicidade demais, Well, estar aqui. Também. A minha felicidade é assim, explodindo. A gente se vê no próximo episódio. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima. Não esqueça, não seja um pato, Não seja um pato. Pato não compra lá, Bubu. né? Talvez eu seja, porque eu não vou comprar mesmo.